Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Titara e nós vamos estar falando hoje de como sair de uma crise de pânico. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal e dá aquele joinha. Lembrando a todos, né, que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu sou apenas uma pessoa comum que passa pela síndrome do pânico e que eu tenho que lidar com isso todos os santos dias quando eu acordo, tá? Então, antes de eu chegar e falar sobre o que eu faço como tratamento, o que eu tomo, eu vou responder umas 3 perguntinhas que vieram. Eu selecionei, né, lá no meu e-mail algumas perguntas, então eu selecionei as que eu vi que foi mais persistente, né? Várias pessoas fizeram as mesmas perguntas. Então, assim, a Débora da Bahia me mandou um e-mail me perguntando o que a crise me fez perder no momento, se eu tive algum prejuízo com a crise do pânico. Prejuízo a gente acha que tem todas as vezes, porque quem vive com a crise do pânico, logo na fase inicial, na fase aguda, a gente perde muitas oportunidades, porque a gente não quer sair. Hoje já se faz um ano, né? Praticamente vai fazer um ano mês que vem. E pra mim ainda é muito difícil sair de casa, ir para lugares longe. Tenho ainda algumas dificuldades. Então, assim, é um passo de cada vez, tá? Mas, assim, respondendo a pergunta dela, no semestre passado tinha uma semana de prova. E aí eu comprei a passagem de ônibus, né? Como eu já falei no primeiro vídeo, eu moro em Atibaia e faço faculdade em São Paulo. Comprei a passagem do ônibus, entrei para pegar o ônibus para ir para São Paulo, sentei, estava totalmente calma e 5 minutos depois que o ônibus começou a sair, eu comecei a passar mal. Então me levantei, pedi para o motorista parar o ônibus, porque eu não estava me sentindo muito bem e fui embora. Comecei a passar mais mal, e aí fui para no hospital porque eu estava numa crise e eu não conseguiria mais me controlar, do tipo, acho que dentro de alguns minutos eu poderia desmaiar, enfim. Então, assim, foi um dos meus prejuízos, foi a semana de prova na faculdade. Então, esse foi um dos meus piores prejuízos que eu tive também. Um outro prejuízo que eu tive também quando eu estava trabalhando e me deu essa crise de pânico também. Uma festa, festa de aniversário, e aí você chega numa festa e você acabou de você chegar em tal lugar e você já quer vir embora, né? Porque você não está se sentindo bem. Então, esses foram um dos meus, né, prejuízos, assim, antigamente falando, né? No meu caso, eu acho que a faculdade foi o que mais me prejudicou. A outra segunda pergunta faz quanto tempo faz que eu não tenho uma crise de pânico. Então, antes de responder essa pergunta, a minha última faz mais ou menos, acho que uns 30 dias, mais ou menos, que eu tive uma crise de pânico no sítio. Porém, essa crise ela foi muito mais leve comparado às outras, porque já vai fazer mais ou menos, quando eu tive essa crise, acho que uma semana antes eu estava saindo da medicação de tomar todos os dias. Então eu estava tomando um dia sim, um dia não, 3 dias eu não tomava. Então, assim, foi logo na primeira semana que eu saí da medicação, então eu tive uma crise de pânico. E também foi porque no dia eu tive muitos estresse, acabei tendo assim uma decepção muito grande naquele dia. Então acabei no final tendo uma crise, mas comparado, né, as minhas outras crises foi bem mais leve, tá bom? Então vamos lá. Como que eu faço para sair de uma crise de pânico? O que eu tomo na hora da crise? Quais os produtos naturais que ajudam muito? Gente, eu gosto muito do chá de alecrim. O chá de alecrim me ajuda bastante. Porque assim, quando a gente já tem uma crise e a gente já está controlando ela já faz algum tempo, você já começa a sentir quando vai
tá querendo dar, sabe? Tá querendo dar quando você sabe que você não tá se sentindo muito bem. Então eu já tomo um chá de alecrim, eu já paro de fazer aquilo que eu tô fazendo, eu vou fazer uma outra coisa que seja um pouco mais relaxante. Então, um chá de alecrim, um chá de capim-santo, chá de erva doce, todo chá calmante nesse momento ajuda muito. E uma outra coisa também que é muito difícil também, tipo, na hora da crise, né? Você tomar um chá e beber uma água é bem complicado, mas se conseguir tomar nesse momento da crise, vai ajudar bastante, tá bom? E uma coisa assim, eu não, porque assim, quando eu tenho uma crise, é difícil eu tomar uma decisão, eu fazer alguma coisa, porque nesse momento eu não consigo fazer nada, entendeu? Eu fico totalmente paralisada, eu começo a sentir vários sintomas ao mesmo tempo, mas a minha filha, nesse momento, ela já sabe o que fazer. Ela já coloca um mantra pra mim, ela já vem com um chá pra eu tomar. Então as pessoas que estão ao seu lado, que tem que acabar dando um apoio, te ajudando naquele momento, né? Então fazendo um chá, colocando um mantra. Eu gosto muito daqueles mantras que de cachoeira, músicas de passarinho, aqueles barulhinhos de vento. Então, todos esses mantras que sejam mais, como eu vou dizer, relaxantes, tá bom? Então, isso vai ajudar bastante. E uma outra coisa também que ajuda muito, 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 muito. E assim, é fundamental, gente. É fundamental, assim. Porque eu tive uma crise de pânico com e uma crise de pânico sem. Quando você tem uma crise de pânico e você está do lado de uma pessoa que você gosta muito, né? No caso, a minha filha, ou no caso, uma pessoa bem próxima, que esteja do teu lado segurando a tua mão, ou que esteja te abraçando nesse momento, gente, vocês não têm noção. Ajuda muito, 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 muito mesmo na crise de pânico, tá bom? Então, assim, não tenho o que falar como que isso é importante na hora da crise do pânico, tá bom? Uma outra coisa que também é muito bom, isso não só para crise do pânico, eu tomo um dia sim, um dia não, que eu vou intercalando com chá de alecrim, eu faço um leite, né, caramelizado, né? Como que é esse leite caramelizado? Eu faço aquele caramelo de pudim, né? Aquele açúcar lá derretido. E aí depois eu venho com leite quente, bem quente, né? Coloco junto com esse leite, com esse caramelo que já tá derretido. E deixo mais alguns segundinhos e desligo. E aí eu tomo esse leite caramelizado. Gente, ajuda muito, é muito bom. Então, quem quiser experimentar, tomar esse leite caramelizado. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de açafrão da terra. Eu intercalo, às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco. Tomo um chá de alecrim, porque ajuda muito. Os mantras, para quem gosta, no meu caso, eu nunca tinha ouvido, não escutava o mantra, mas aí depois da escrita eu comecei a escutar, principalmente à noite, porque ajuda muito a controlar as crises. Parece que quando eu tô na crise e fico pensando muito pra dentro de mim, pra mim, daquilo que eu tô passando, e aí eu escuto a mantra, parece que sai de mim, de eu ficar focando em mim, e aí a música vai me levando, me acalmando, então ajuda bastante, tá bom? Então, esse vídeo é mais para pessoas que têm a crise do pânico ou quem convive com pessoas que têm crise do pânico. E uma coisa que eu queria deixar, acho que bem registrado, acho que eu falei isso no outro vídeo, vou ressaltar nesse vídeo também, porque muita gente fala que isso é frescura, que isso é, sei lá, um monte de coisa, e não é muito fácil sair. Quando a gente entra numa crise de pânico, para entrar numa depressão, é um pulo, é muito difícil, tá? Porque você tem medo de tudo. Quando você tem uma crise de pânico a primeira vez, e depois da segunda, terceira, você
você se sente limitado, você quer ficar talvez dentro da sua caverna, onde você se sente protegido. Então, geralmente é a sua casa, onde você se sente bem, porque se você fala assim, se eu for sair passar mal, eu prefiro passar mal dentro de casa. Então, eu me sinto mais segura dentro de casa. Então, acho que não é só o meu relato, mas relato de algumas outras pessoas que eu também conheço, que a gente vai trocando figurinhas aí, também passa pela mesma coisa, né? Tem medo de sair. Tanto a psicóloga, o psiquiatra fala que a gente temos que encarar, que a gente tem que sair, que a gente temos que não se isolar com medo que vai passar mal, com medo de, né? Mas na realidade, para quem tá passando por isso, sabe que isso não é fácil. A gente acaba se limitando muito na vida hoje. Eu não gosto de viagem muito longa. Eu ainda continuo fazendo faculdade em São Paulo. Então, para mim, é muito difícil quando eu vou e quando eu volto, assim. Eu já vou no meu celular com mantra, eu levo a medicação que tá ali sempre na minha bolsa, né? Porque se caso der assim uma crise, tá ali. Apesar que hoje, essa semana, praticamente eu não tomei nenhum dia da semana. Irei estar tomando hoje, porque infelizmente quando a gente vai saindo da medicação, vai tentando sair, uma coisa que nos prejudica muito é a nossa qualidade do sono, né? O sono fica muito você não consegue mais ter aquele sono, mas isso é o efeito do remédio, porque antes você tomava um remédio durante quase um ano, e aí você vai parar de tomar, há uma consequência nisso, claro, né? Então, o nosso cérebro, ele não para, ele sempre tá ali pensando em alguma coisa, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, então assim, pensando em várias coisas, então a gente não para. Então assim, esse vídeo, ele veio mais para falar de como sair de uma crise do pânico. O que eu faço para sair de uma crise do pânico? Lembrando a todos que todo mundo tem que procurar um médico, um psiquiatra, né? Porque eles vão passar a medicação certa. Uma das coisas também ajuda, apesar de eu não fazer ainda, tá? Mas relatos de pessoas, como eu disse, que também convive com a síndrome e tá vendo uma grande melhora com a yoga. E aí eu quero ver se eu começo a fazer já nesse semestre yoga pra ajudar, né? Então assim, eu acho que vai ajudar a dar aquele equilibrada e muito mais. Fazer exercício físico também ajuda muito, apesar que eu sou muito preguiçosa para exercício físico, mas já comecei a fazer caminhada e eu tô sentindo que depois que eu comecei a fazer caminhada, deu uma melhorada bastante. Porque assim, eu acho que muitos de vocês que estão aí passando pela mesma coisa que eu tô passando, a gente consegue controlar a crise. Você sente que você vai estar entrando na crise, que você já começa a sentir já alguma coisinha não indo bem, então você tem como hoje controlar. Então, assim, eu acho que eu falo pra minha crise, não, calma, calma, eu já tô indo me, sabe, quando eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí eu sinto que o organismo vai falando, para. Então, eu já sei reconhecer quando o nosso corpo fala, né? Quando o meu corpo tá falando, é sinal que eu tenho que parar naquele momento e não ultrapassar aquilo, né? Porque senão eu vou acabar passando mal. Então, eu acho que hoje eu consigo conviver melhor com isso em relação em ter uma outra crise de pânico, gente. Porque quem tem uma crise de pânico tem medo de ter novamente uma crise de pânico. E eu vivo sempre com medo de ter uma nova crise de pânico. Porque comigo, eu posso dizer o seguinte, que parece uma coisa. Ou você tá em uma outra cidade, ou isso te dá de madrugada, ou quando você está sozinha. Então, assim, já é 3 coisas que já me deixam totalmente fora da casinha quando isso acontece. Então, eu fico sempre com medo disso e tudo mais. Então, isso só foi para passar aqui, para falar do que eu faço, o que eu tomo, qual chá que eu tomo que ajuda bastante. O leite
caramelizado também ajuda muito, isso ajuda muito, muito, muito. Até para quem não tem síndrome de pânico, mas hoje com uma vida agitada que nós temos, uma correria, faculdade, trabalho, casa e várias outras coisas que a gente tem que estar fazendo ao longo do dia, o leite caramelizado ajuda bastante também, então experimente. Depois você vem aqui e me conta o que achou, tá bom? Meu nome é Ana Chitara, me segue nas minhas redes sociais, lá no meu Insta, meu nome lá tá como Ana Chitara também. Lá também dou umas dicas sobre cabelo, hidratações e outras coisas que também não tem nada a ver, né, só de síndrome, porque a gente também temos outras coisas que a gente também faz. Então é só me seguir lá no Instagram. Vou deixar o meu e-mail também, se caso vocês quiserem me mandar um e-mail me contando a sua história. O que vocês fazem para melhorar? O que vocês estão tomando? Que aí eu venho aqui e aí te viro para mais pessoas, né? Conteúdo que é passado para mim. E também vocês podem me mandar um e-mail me falando sobre o que vocês querem saber sobre a síndrome do pânico. Lembrando que esse canal não vai ser só sobre síndrome de pânico, vai ser um aleatório. Eu vou estar trazendo na próxima semana, vai ter uma entrevista com uma pessoa que convive com borderline. Você já ouviu falar sobre borderline? O que é borderline? Como que é conviver com uma pessoa que é border? Então vamos ter uma entrevista sobre isso também. O canal vai ser sempre passado com histórias reais, com pessoas reais. Hoje, os nossos primeiros vídeos, eu que estou falando sobre a minha experiência de conviver com a síndrome, mas nós vamos estar falando aqui também no canal sobre alguns outros temas, de como que é ser um borderline, de como conviver com um borderline, quais são os prejuízos de ser um borderline. Então, nós vamos ter uma entrevista na próxima semana, vai ter vídeo novo falando sobre isso. Nós vamos estar falando também sobre relacionamento. E principalmente nós mulheres, quem é que já não teve um relacionamento abusivo, um relacionamento que não deu certo? Paixões. Sabe aquela conversa que a gente tem com amigas? Então, nós vamos estar trazendo aqui também para o canal. Então, se vocês quiserem também fazer já perguntinha, né? Para eu já ter, assim, várias coisas para já ir colocando nos nossos próximos vídeos, é só me mandar no meu e-mail, tá bom? Beijos, obrigado para vocês todos que me mandaram várias mensagens, também de apoio. Eu agradeço a todos vocês, a senhora de coração mesmo. Eu li vários e-mails que chegou no meu e-mail. Eu respondi a maioria, mas a maioria que ainda não recebeu o meu retorno, eu estarei aí amanhã já terminando de responder, porque foram muita mensagem mesmo. E ainda teve mensagem lá no meu direct, também no meu Instagram, que também choveu de mensagem. Então eu agradeço o apoio de todos vocês. Juntas ou juntos somos mais fortes. Vamos falar sobre tudo, vamos conversar sobre aquilo que realmente está acontecendo com pessoas normais, com pessoas que eu, igual você, que temos vida, que temos casa, que temos relacionamentos, que temos, sei lá, uma vida. Então vamos aqui, vamos conversar comigo, conta aí a sua vida, que eu também estarei contando a minha vida. E aqui juntos, quem sabe a gente pode achar um caminho. Eu e Ana Chitara juntos com você numa boa conversa. Seja todos bem-vindos ao meu canal. Te espero no meu próximo vídeo. Beijo, tchau!